discutir com vocês um pouco a minha visão sobre a Amazônia, sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, vou fazer inicialmente um exercício teórico de imaginação com todos vocês. Quem tem a minha idade e passou pela ditadura militar, pelo regime militar, acompanhou, ainda eu era jovem, o que o Brasil pensava naquela época que essa face do desenvolvimento amazônico recente, começando nos anos 70, adquiriu uma dimensão muito grande e acelerou demais o processo de substituição da floresta por agricultura e por outras coisas. Então, eu quero começar com o seguinte exercício de imaginação. Porque eu acho que o nosso grande problema no Brasil é falta de imaginação. Nós temos sido incapazes como povo, como país, é uma realidade dos países tropicais, não é só do Brasil, mas o Brasil aspira a ser potência. Não todos os países tropicais aspiram a ser potência, o Brasil sempre aspirou a ser potência, e o governo militar, em particular, desenhou um país para ser potência, sem discussão democrática, que não existia na época, mas, de todo modo, os militares desenharam o Brasil potência. E aí, o que eles olharam? Eles olharam onde o Brasil tem potencial. O que nós precisamos desenvolver? Autonomia. Nós precisamos desenvolver autonomia em energia. Então, se desenhou um sistema de produção de energia com bastante autonomia do petróleo, que na época nós não tínhamos muito. Hidrelétricas em todo o Brasil. O Brasil tinha tudo para se projetar como uma potência da agricultura. O Eduardo vai falar muito mais sobre isso. O Brasil importava alimentos na década de 60, até parte da década de 70. Então, como que você gera autonomia? Você gera capacidade de conhecimento no próprio país. Em 73, cria-se a Embrapa, um núcleo de dar competência ao Brasil amplamente em agronomia, os conhecimentos todos são necessários que embasam o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A Embrapa é uma potência de conhecimento. 3.000 doutores, 10.000 funcionários, com inúmeros serviços prestados a manter e ajudar o Brasil a se tornar hoje, indiscutivelmente, uma potência agrícola. Os números variam, mas certamente hoje é a segunda do mundo. Em alguns aspectos, a primeira do mundo. O Brasil, naquela época do governo militar, teve a crise do petróleo e da energia. O Brasil achou uma solução brasileira, bioetanol. Então, buscou-se uma solução brasileira. Nós tínhamos um clima adequado, recuperou-se uma coisa que até o Brasil já teve no começo do século XX, antes da Segunda Guerra, e bioetanol com tecnologias modernas. Então, o Brasil achou, eu estou dando alguns exemplos, o Brasil também julgou o governo militar que devia ficar mais independente ainda na geração de energia e criou um programa nuclear. Esse programa não foi para frente, mas era uma maneira do Brasil adquirir autonomia. Então, tinha um sonho de potência. O que faltou ao Brasil naquela época? Todos esses modelos que eu falei são cópias de modelos que deram mais ou menos certo em outros países desenvolvidos. E também aumentou a capacidade de extrair minerais do solo. O Brasil só esqueceu do seu maior potencial. O que o Brasil tem e que nenhum outro país tem na quantidade que o Brasil tem? Só países tropicais. Diversidade biológica. O Brasil hospeda florestas tropicais, a Amazônia, Mata Atlântica, o Cerrado é riquíssimo em diversidade biológica. Então, o que faltou? Faltou conceber a autonomia de desenvolver um modelo que nenhum outro país do mundo, na década de 70, pensava. Era um modelo em que pudéssemos valorizar, através do conhecimento, a maior riqueza do Brasil. Até muito mais do que água, sol, vento, que é o resultado de centenas de milhões de anos de evolução biológica,
resultando na maior biodiversidade que um único país tem. Isso, então eu faço o exercício de imaginação que nós não fomos capazes, no governo militar até, vamos dizer assim, com uma certa liberdade poética, seria mais fácil, entre aspas, o fácil, ir num caminho, porque não tinha discussão. Então, eu fico imaginando, esse é o exercício de imaginação que eu faço, se em 1973 o Brasil tivesse criado a Embrapa, que era necessária, e se mostrou um tremendo sucesso, e tivesse criado a Embrabio, empresa brasileira de aproveitamento econômico da biodiversidade. Criasse pequena em 73, com grupos de pesquisa, biólogos e engenheiros, químicos, físicos, etc., e ela fosse crescendo, talvez não na velocidade da Embrapa, mas ela fosse crescendo e nós fôssemos cada vez mais explorando o potencial econômico da biodiversidade, o que o Brasil seria hoje? Ele teria uma outra economia. Porque o século XXI é o século que o maior valor econômico não é mais bens materiais, nem energia, nem minerais, é conhecimento. Veja, as maiores empresas do mundo são conhecimento. Google e outras. Então, o grande valor econômico do século XXI é conhecimento. E por que biodiversidade tem a ver com esse mundo? Porque o conhecimento da biologia das espécies, de como as espécies se interagem, os trilhões de possibilidades, como que a natureza resolveu alguns problemas, esse conhecimento pode gerar uma nova economia. Os países desenvolvidos, todos, planejam que a bioeconomia será muito poderosa no futuro. A Alemanha projeta que a partir de 2030, 25% da economia da Alemanha será bioeconomia. E não é só bioeconomia de produzir biocombustíveis, é muito mais uma economia de aprender o que você tira da biologia mais profunda, através da biotecnologia e de uma série de outras tecnologias. Então, esses países já perceberam o potencial que existe de conhecimento na biologia, e nós, que temos a maior biodiversidade do mundo, ainda patinamos, não que não haja nenhum esforço, mas ainda não nos vemos como um país que a biodiversidade, através do uso econômico da biodiversidade, pode ter uma expressão econômica razoável. E aí isso, logicamente, se aplica a toda a grande biodiversidade brasileira, que é imensa em todos os seus biomas, mas vamos agora focar um pouquinho na Amazônia. A produtividade, o Eduardo vai cobrir isso mais, da pecuária na Amazônia é muito baixa e, potencialmente, o valor econômico da biodiversidade da Amazônia, potencialmente, é muito maior. Se nós não tivéssemos um bom exemplo que nós temos hoje para o mundo, eu poderia até dizer isso é muito teórico, alguém poderia criticar isso é muito teórico, me demonstre que a biodiversidade da Amazônia tem algum valor. Até 10 anos atrás, talvez fosse mais difícil, porque os produtos da biodiversidade amazônica, guaraná, castanha, andiroba, copaíba, tinham um valor econômico pequeno. Felizmente, hoje nós temos um produto que quebrou todos os paradigmas. Todos vocês conhecem, chama-se açaí. Açaí, hoje, é um mercado mundial. Ele conecta os sistemas agroflorestais que mantêm a floresta em pé, das várzeas amazônicas e de terra firme também, com os mercados globais. Se produzem hoje 250 mil toneladas de polpa de açaí. A biotecnologia acabou de usar um novo uso para a semente do açaí, um óleo fantástico, de propriedades fantásticas. Tem o palmito também do açaí, que tem um valor alimentício e muito, muito interessante, e o sabor também. O açaí virou um grande produto, mas ele é O açaí deixa na Amazônia 1,8 bilhões de dólares por ano. Isso é o que fica na Amazônia. Na indústria mundial, esse pode multiplicar isso por 10. Então, dá para perceber com um exemplo que se você multiplicar isso
por 100, por 1000 ou por infinito, porque a biodiversidade ela tem intrinsecamente um conhecimento infinito, você chega numa economia muito viável, mantendo a floresta em pé, os rios fluindo. E mais até do que a transformação material, é muito importante aprender com a biologia. O que a biologia nos ensina? Como que a evolução natural encontrou soluções? Que é um campo que o Brasil tem muito pouco ainda, mas está explodindo em nível mundial, que chama biomimética, ou biomimetismo. Quer dizer, é como que você aprende como as espécies resolveram alguns dos problemas. Por exemplo, na evolução biológica, você não tem altas temperaturas, altas pressões. Tudo acontece nessa situação, pressão e temperatura ambiente. Uma ou outra espécie biológica, bactérias, vivem em ambientes extremos. A grande maioria é tudo. Todas as soluções biológicas não precisam de fundição, não precisam de altas pressões que nós desenvolvemos com a ciência e com a tecnologia moderna. E quando você começa a estudar esses processos, você acha soluções mirabolantes. Por exemplo, olhando como que a luz difrata na asa de uma borboleta, Morphos, ou que é parecido na asa de muitos outros animais, eles descobriram uma maneira de fazer transmissão de luz em fibra óptica muito mais eficiente, com muito menos perda. Esse é um pequeno exemplo. Nós temos um exemplo de Manaus, do INPA e da Universidade Federal do Amazonas, que uma pesquisadora, olhando, os índios já usavam, é um conhecimento tradicional, a formiga cortadeira, como que ela, a mandíbula dela, como que corta as folhas, ela desenvolveu uma sutura, uma pinça cirúrgica que já está patenteada e sendo usada. Esse é um pequeno exemplo. Então, esse e muitos outros conhecimentos, eles podem transformar. Os países desenvolvidos estão com um zoom em cima dessas possibilidades. Então, o Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, nós vamos nos conformar em aceitarmos que essa biotecnologia do futuro vai ser desenvolvida lá fora e depois nós vamos comprar a tecnologia ou comprar os produtos, ou nós vamos desenvolver isso e ter autonomia e gerar bons empregos associados com o uso desse conhecimento em indústria, né? Bons empregos tem que ter um modelo de agregação de valor através de indústrias. Às vezes são indústrias de processamento tangível de bens materiais, ou são indústrias que processam conhecimento. O maior valor econômico não é o processamento material, é o que essa riqueza biológica pode trazer de conhecimento e nós acharmos soluções para N problemas que nós enfrentamos no mundo de hoje, principalmente na busca da sustentabilidade. E como desenvolver processos de produção, de fabricação de inúmeras substâncias e produtos que nós utilizamos, que utilizaria, por exemplo, menos energia, menos perturbação no meio ambiente, menos resíduo. A natureza, ela é uma economia circular. Nada se perde, tudo se transforma e o mundo da sustentabilidade busca incessantemente a chamada economia circular ou economia convergente, que você não perde nada, você recicla tudo. A natureza já resolveu isso muito tempo atrás. Então nós temos muito a aprender com a diversidade biológica e como que a natureza resolveu, a biodiversidade, vamos dizer assim, as espécies interagindo, resolveu uma série de problemas. Então a Amazônia é um grande celeiro de conhecimento da economia, da bioeconomia do futuro. Então nós temos que, primeiro, termos um certo orgulho nacional de criar um modelo de desenvolvimento. Não existe nenhum país tropical desenvolvido no mundo. Por que nós não podemos aspirar a ser o primeiro país tropical desenvolvido, mas com o nosso modelo de desenvolvimento? Com o nosso modelo de desenvolvimento, principalmente baseado numa solução brasileira, tropical. Encontrar o grande valor e desenvolver o grande valor. E é muito bom, e eu vou terminar essa minha breve provocação, que nós estamos aqui, USP, né? USP, eu me sinto conectado com o caminho que esse novo modelo pode encontrar. Nós não conseguiremos chegar nesse novo modelo se nós não desenvolvermos autonomia e uma enorme capacidade científica e tecnológica. Conhecimento é a base de tudo. Nós temos também que aprender a respeitar e tirar mais valor
com repartição de benefícios do conhecimento tradicional. Comunidades indígenas sabem muito da biodiversidade, usos, aplicações, mas eles precisam ser recompensados e não simplesmente espoliados desse conhecimento, que não é a nossa ciência, mas é um conhecimento válido e que pode realmente ter muito benefício econômico. Mas aqui, pensando na maioria de vocês e pensando aqui na Universidade de São Paulo, nós temos que fortalecer muito a nossa capacidade científica de descobrir e não só copiar criticamente o que estão descobrindo lá fora. Nós temos que ser grandes descobridores de conhecimento da biologia, que o Brasil tem mais do que ninguém. Nós temos que ter essa autonomia, ter essa vontade. Então, nós temos que preparar o país, reforçar muito a nossa capacidade científica. Infelizmente, totalmente na contramão do que nós estamos vendo no Brasil nos últimos anos, que a ciência está sendo abalada, afetada, desprestigiada, massacrada. Eu trabalhei no governo, eu vi isso acontecendo. E mostrando que a ciência brasileira é uma coisa que não é vista estrategicamente por quem está no comando do país, com a honrosa exceção desse Estado, com a FAPESP, não é visto como um elemento central de desenvolvimento. Isso é um caminho do retrocesso, até talvez mais perigoso a longo prazo do que esse retrocesso político que nós estamos vendo nesses anos em função da corrupção que nós descobrimos que existe no Brasil de uma maneira que ninguém nem imaginava que existisse. Diminuir a ciência, acabar com a capacidade científica, amputa a possibilidade do Brasil se desenvolver a longo prazo. E para esse modelo de bioeconomia, nós temos realmente que reforçar muito a nossa capacidade científica em todas as áreas. A bioeconomia do futuro e o aproveitamento da biodiversidade não é só de biólogo. É uma ciência interdisciplinar, até transdisciplinar, que envolve, logicamente, biólogos, bioquímicos, engenheiros de biotecnologia, físicos, químicos e todo amplo espectro de ciências sociais que vão aplicar e transformar essa riqueza da bioeconomia em bem-estar social. Então, essa mensagem, esse desafio de imaginação que eu deixo para vocês, nós pensarmos um modelo brasileiro tropical de desenvolvimento e o nosso principal ativo desse modelo é a nossa riquíssima biodiversidade. Muito obrigado.